Hoje é o Dia Nacional da Mamografia e, segundo o Ministério da Saúde, o exame de rastreamento é indicado para mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos. Mas depois de uma pesquisa realizada com quase 500 pacientes jovens, o Instituto do Câncer de São Paulo afirma que 68% delas estavam com tumor já avançado. E mais, a incidência de câncer de mama em mulheres jovens é maior no Brasil que a registrada em outros países. Nos Estados Unidos, apenas 5% das pacientes têm menos de 40 anos. Aqui no Brasil, são 15%. Para explicar melhor esse cenário, a gente faz conexão com a Maria Helena Mendonça, médica radiologista e membro do Comitê Científico da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Doutora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. É um assunto importante, eu fiquei realmente impressionada com esses dados. E qual que é o cenário que a gente tem aqui em relação ao câncer de mama, doutora? Boa tarde a todos. Olha, então, esse cenário que você explicou é muito preocupante para o nosso país, mas não é só no Brasil que isso tem sido verificado. É quase que no mundo inteiro, né, um aumento de número de cânceres em mulheres jovens, que nós falamos jovens abaixo de 40 anos de idade, e mesmo entre 40 e 50 anos, que ainda não estariam na época de fazer a mamografia, segundo as recomendações que nós temos, né, do nosso governo, e isso levanta, assim, aquela preocupação, que horas que a mulher deve realmente, com que idade que ela tem que começar a fazer os exames. Nós não entendemos muito bem por que está ocorrendo esse aumento do número de casos, mas é uma coisa global. Não quer dizer também que tem que diminuir muito a idade da mulher para fazer a mamografia, porque a mamografia é um método que nós sabemos que é um rastreio, um screening de mulheres que não sentem absolutamente nada na mama, e elas fazem esses exames, né, para detectar enquanto uma lesão, um câncer pode estar pequeno. E, com isso, reduzir a mortalidade, conforme tem sido demonstrado em vários países do mundo. Doutora, uma pergunta que chegou aqui para a gente é o seguinte: os homens também correm esse risco de ter o câncer de mama? Olha, eles também correm o risco, mas em geral são homens muito mais idosos, né, acima de 60, 70 anos, e em geral, como eles não têm a mama, né, tão desenvolvida, é o homem que sente pela primeira vez que ele sentiu um caroço na mama, e daí ele procura um médico, ou alguns homens que têm muitos casos de câncer na família. Eles também podem estar sujeitos a ter câncer de mama, é a minoria, mas pode acontecer em homem também. E raramente os homens fazem a mamografia, mas em algumas situações muito especiais, de acordo com casos de câncer de família, daí esses homens eventualmente vão fazer até a mamografia para tentar achar o tumor antes que se torne palpável. Mas isso é uma exceção, mas não é a regra. Doutora, nos últimos anos para cá, principalmente nos últimos 2 anos, vocês que estão ali na linha de frente, têm percebido algumas mudanças em relação ao perfil das pacientes ou a incidência no número de casos? O que vocês têm avaliado mais de perto? Olha, o que nós vemos é difícil de você medir tudo. Por quê? Hoje, atualmente, as mulheres têm muito mais acesso à informação, têm mais acesso a fazer os exames de rastreamento, mas como nós moramos num grande centro, você acaba vendo maior número de mulheres com câncer. E quanto mais especializado é o hospital onde você trabalha, se for um hospital de câncer, você vai ver mais, porque essas mulheres já são encaminhadas para os centros de referências para serem tratadas. Então, nós observamos que tem tido mais mulheres jovens, inclusive abaixo de 40 anos, mas também tem notícias boas
a nível mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, já está demonstrado que mesmo mulheres jovens, o índice de mortalidade não é tão grande, então cada caso é um caso. O nosso aqui, nós temos a dificuldade, às vezes, de acesso ao tratamento, nós temos dificuldades, às vezes, a medicações que nós chamamos de primeira linha, que, em geral, são as medicações que podem, né, levar a uma sobrevida maior para a mulher, mas são muito mais caras. Então, há dificuldade de acesso também. Mas tudo contribui para que nós tenhamos melhores exames, melhores tratamentos, mas que tem a mudança, nós sabemos que realmente as mulheres procuram mais, né, atendimento. E mesmo assim, aqui no Brasil, a maior parte dos cânceres que nós vemos, principalmente os hospitais públicos, são tumores avançados e muitas vezes não tem uma sobrevida boa, né? Ou tem possibilidade até mesmo de cura. Tá, né? Então, de remissão, de ficar muitos anos sem doença. Só para fazer um alerta, se a pessoa descobre, então, doutora, logo bem no comecinho, qual que é a chance de cura, em percentual? Então, olha, tudo vai depender da agressividade do tumor. Mas, em geral, um tumor menor que 1 centímetro, aquele tumor que você detecta no exame por imagem, que a pessoa não sabe que pode ter algum nódulo dentro da mama ou calcificação dentro da mama que possa ser um câncer, esses têm a chance até maior que 90% de cura. Agora, quando o tumor já está avançado, já está pegando a pele, às vezes chega até a abrir a pele, esses casos mais avançados, claro que vai ser muito mais difícil, porque eles podem disseminar pelo corpo, dar metástases, e o que vai acabar levando à morte da paciente. Pois é, por isso que a gente foca sempre na prevenção, né? E as pessoas têm que ter acesso aos exames também. Doutora, para a gente deixar claro para todo mundo, quais sinais a gente tem que falar, opa, isso está estranho, o que a pessoa tem que observar em casa, ali no autoexame, quais são os sintomas típicos? Então, em geral, né, a maior parte na minha experiência das mulheres jovens, elas mesmas palpam um nódulo. Né? Em geral, tem muito nódulo de mama, mas a maioria é nódulo benigno, não é câncer. Mas quando ela palpa o nódulo, o ideal já é procurar auxílio médico para poder fazer exame para ver se tem chance de ser um câncer ou um nódulo benigno. Daí, se necessário, vai fazer uma biópsia, tirar um pedacinho do nódulo para ver se é benigno ou não, se tem que seguir ou se tem que tratar. Mas se a pele mudar ou de cor ou ficar puxada, retraída, ou se a mulher tiver, assim, começar a sair líquido pelo seio, que nós chamamos de fluxo papilar, se ela observar isso, ela deve procurar o médico, porque às vezes até variação de forma da mama, de tamanho, desde que seja uma coisa assimétrica, de um lado só, é um sinal que ela deve procurar para decidir que exame que ela vai fazer e tentar fazer uma detecção quanto antes para poder ter chances de tratamento e de cura. E doutora, quais são os fatores de risco? Por exemplo, acho que fumar deve ser um deles. Olha, o fator de risco principal, na verdade, é o envelhecimento, né? Então, quanto mais você vive, mais chance você vai ter de ter um câncer, né? De mama ou outro. Obesidade, então manter, né, o peso, atividade física vai te ajudar a evitar, né, ter qualquer tipo de câncer. Tem alguns fatores que hoje em dia estão mudando, por exemplo, parto quando a mulher tem parto muito jovem, isso daí protegeria. Mas isso, com os tempos modernos, isso mudou demais, as mulheres demoram mais para ter os filhos. Sim. Número de filhos também. Então, é aquela vida mais saudável que nós pudermos, né, evitar aumento de peso,
fazer exercício, alimentação, álcool. Alguns acham que realmente interfere, já outros acham que não é comprovado. Então, aquela vida saudável, né, que todos nós gostaríamos de ter, seria a nossa melhor proteção. E os exames, né, de rastreamento, antes de que apareça a doença. Agora, se aparecer, não ficar com medo, né, e procurar ajuda. Porque a maior parte dos nódulos que uma mulher palpa, ele é benigno, ele não é um câncer. Sim, doutora, a senhora já citou alguns pontos, a ciência vai evoluindo e vai mudando realmente algumas concepções, mas em relação à amamentação, é fato real ou é mito que quem amamenta tem menos probabilidade de desenvolver um câncer de mama? Olha, isso é uma coisa assim que até como mulher mesmo, a gente é capaz de pensar um pouco diferente do que está na literatura. Quando eu era estudante, isso há 40 anos atrás, a gente falava, não, se a mulher não amamentar, ela tem um alto risco para ter um câncer de mama. Mas isso daí é uma coisa que tem que ser repensada, porque primeiro que você coloca uma culpa muito grande na mulher, e não é toda mulher que vai conseguir, né, amamentar, por diversos motivos. Então, claro que nós incentivamos que amamente, até para a saúde da própria criança e proteção da mulher. Mas não é isso sozinho, nem o número de filhos que a mulher tem, né? Porque antes ela fala, a mulher que tem bastante filhos está protegida. E tem já trabalhos falando que não, que isso, o aumento, por exemplo, do número de cânceres, e principalmente mulheres jovens, ele começou já há mais de 40 anos, está aumentando de pouco em pouco, né? Talvez até por mais acesso, né, ao diagnóstico, e não quer dizer que e as mulheres reduziram o número de filhos. Então, não anda tudo junto. Coisas assim que estão, como você falou, nós estamos entendendo melhor, e nós estamos questionando mais, né? Nós não aceitamos mais, assim, todos essa carga, né? Então, se eu não amamentar, quando eu for ter 18 anos e tiver 5 filhos com 20 anos, eu vou poder ter um câncer. Isso não é mais assim. Nós já entendemos que tem que ter estudos, tem que comprovação, mas nós não podemos, eu acho assim, andar com essa carga tão pesada, porque tem muitos fatores que nós não conhecemos, né? História familiar, por exemplo, tem muitos casos de câncer na família, elas vão fazer o exame diferente da população geral. E tudo é baseado na idade da pessoa mais jovem que teve o câncer de mama. Ou se ela tem mutação genética, coisas que nós não estudávamos no passado. Pois é. Então, nós estamos andando, nós estamos entendendo e nós estamos principalmente questionando, né? É isso mesmo, a gente não pode nunca parar de questionar para o avanço da ciência. Doutora, foi muito bom te ouvir, é um tema muito importante, né, para todas as mulheres. Muito obrigada, viu, pelas explicações, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até.